problemas tipo de câmaras e de não sei o quê por terem ido sozinhos, assim é mais fácil. Sim. Vou deixar também. Então, obrigado. Tá, Obrigado. obrigadinho. Então, boa tarde, Bruno. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado por nos teres facilitado aqui a vinda ao Estádio do Restelo. Ia começar por perguntar, começaste aqui no Belenenses, mas rapidamente começaste a subir e chegaste aos 15 anos ao Sporting. Deu para perceber, mesmo sendo tão novo, uma diferença na intensidade e na qualidade dos treinos na altura? Rapidamente, mais ou menos, ainda passei aqui 7 anos da formação. Foram anos muito bons, tive momentos muito bons onde consegui jogar com companheiros mais velhos que acabavam por puxar um bocadinho mais para mim. Mas sim, quando cheguei ao Sporting senti que havia ali um salto de qualidade, tanto principalmente na qualidade dos colegas que tinha com quem treinar diariamente. Depois, em 2006, acaba por subir à equipa principal, mas é emprestado para o Olivais e Moscavide. Sentiu que seria um passo atrás ou que poderia ser uma boa oportunidade para ganhar minutos de jogo e perceber como era jogar mais tempo? Sim, aquilo que aconteceu foi, eu entrei no meu segundo ano de júnior e como eu já vinha sendo uma peça importante, sendo de primeiro ano, tinha sido uma peça importante, quando passei para o segundo ano, os responsáveis do Sporting sentiram que podia ser uma mais-valia para mim, dar logo o salto e ser logo emprestado enquanto júnior uma equipa da segunda divisão, para precisamente competir com pessoas mais velhas, numa liga mais competitiva. E foi isso que aconteceu, eu saí do Europeu de Sub-19 e fui diretamente para o Olivais e Moscavide, onde encontrei uma equipa com uma experiência muito maior do que aquela que eu tinha, a jogar numa liga muito competitiva, como é a segunda liga. Certo. E foram 6 meses ali bastante bons, que depois também me permitiram, depois em janeiro, chegar à equipa principal e estar mais preparado. Exato, depois voltou no mesmo ano ao Sporting, ainda, no mesmo ano, 6 meses depois, sim. Qual é que foi a sensação de se estrear de leão ao peito, pela primeira vez, na Primeira Liga, especialmente contra o Belenenses, onde se formou? Foi uma feliz coincidência, porque durante 7 ou 8 anos que estive aqui no Belenenses, o meu sonho sempre foi chegar um dia à equipa sénior e jogar pelos séniores do Belenenses no Estádio do Restelo. A partir do momento que me mudei para Alcochete e para Alvalade, o meu foco mudou e fazer essa estreia aqui no Restelo foi uma feliz coincidência e fiquei muito contente por isso. Nessa primeira época no Sporting, era um dos mais novos do grupo, juntamente com outros jogadores que eram mais ou menos da sua idade. Como é que foi esse primeiro contacto com alguns dos veteranos do clube? Se havia algum tipo de praxe, como se vê hoje em dia nas redes sociais? Se havia como é que era essa interação? Não havia praxe, como hoje em dia se vê que é tão habitual, mas pronto, havia sempre brincadeiras e eu tive a sorte de entrar num grupo que era composto por muitos jogadores com quem eu já tinha contacto, que tinham vindo da formação, como o Miguel Veloso, o Yannick, o Nani, o Rui Patrício, o Carriço. O Carriço veio mais tarde, mas isso para mim facilitou bastante, porque tive ali logo amizades que já vinham de trás e que me ajudaram também a integrar mais facilmente. Quem é que era o jogador que lhe dava assim mais trabalho no treino, assim, nessa primeira época? Que me dava mais trabalho? Olha, eu era júnior, portanto qualquer um era um desafio, mas naquela época quem mais se estava a destacar assim individualmente era o Nani, era um jogador que era muito habilidoso, muito forte, muito rápido, então era aquele mais desafiante. Ao serviço do Sporting venceu 2 taças de Portugal e 2 supertaças, jogando apenas 2, é certo? Mas qual foi a sensação de levantar uma taça que ao Sporting já escapava há alguns anos? Eu na altura nem tinha noção que já fazia assim tanto tempo, como estás a dizer, que o Sporting não as ganhava, mas pronto, nós naquele ano por muito pouco não nos singramos campeões nacionais e estávamos numa fase muito boa, praticamente aqueles últimos 6 meses praticamente foram muito bons, atropelámos praticamente todas as equipas. Era uma equipa com muita qualidade individual e coletiva. Sim, tínhamos um ritmo muito, muito forte e pronto, quando chegámos à final da taça
essa primeira final da taça eu estava a representar a seleção, então não pude participar. Então acho que até estava num treino, quando saí do treino é que me disseram, então, parabéns, ganhei essa taça e olha, espetáculo. Naquele momento até fiquei um pouco triste por não ter participado ativamente na final, mas pronto, o futebol é mesmo assim e felizmente no ano seguinte tive essa oportunidade e foi muito bom realmente, levantar a taça no Jamor, lá na Câmara Municipal de Lisboa também, fazer a festa com os adeptos é especial. Em 2010 acaba por ter, se calhar, uma das fases mais instáveis na sua carreira. É emprestado para o Vitória Sport Clube, onde também teve uma lesão grave num choque de cabeças, e depois mais tarde emprestado para a Grécia para servir o Kavala. Chegou a sentir que nesse momento a ligação com o Sporting podia estar a perder-se, ou sentiu que poderia ser uma prova de fogo, algo que poderia realmente ainda dar mais? Naquele ano houve ali uma mudança estrutural no Sporting e então bastantes jogadores que tinham vindo a fazer um percurso no clube acabaram por ter ali o espaço reduzido e houve ali muitas mudanças e eu fui procurar o meu espaço. Na altura, a oportunidade que chegou mais forte foi o Guimarães e fui para lá. E precisamente na pré-temporada, que me vinha a correr muito bem, tive esse percalço, que foi num jogo contra o Varzim, tive um choque de cabeça, que acabei por fazer ali um traumatismo, fiquei ali umas semaninhas fora de pré-temporada, acabei por perder algum espaço e talvez também por isso tenha perdido um pouco o espaço na equipa, o espaço que eu, quando saí do Sporting, saí para procurar, assim que apesar de jogar praticamente em todos os jogos, mas não com a titularidade regular que eu pretendia quando saí do Sporting, por isso é que quando chegou janeiro eu procurei uma outra solução e apareceu a solução da Grécia, que depois acabou por não ser também tão positiva, porque o clube onde eu cheguei não tinha a estrutura que me disseram que tinha. A equipa também não era assim um balneário muito fácil. O nível não era como no Sporting, nem nada sequer parecido. Não, nem com o de Guimarães. Mas pronto, cheguei lá também, tentei fazer o melhor que pude, mas infelizmente não nos conseguimos classificar para o play-off de campeão, que na Grécia funciona assim. E depois acabei por voltar mais cedo para Portugal para continuar a minha carreira, que ainda tinha contrato com o Sporting. Sim. Vou só fazer umas perguntas sobre a seleção agora. O seu percurso como jovem na seleção foi notável, somou mais de 50 internacionalizações entre fases de europeu, fases finais de europeu e de mundial. O que é que sente que impediu essa transição natural para a equipa A? Foi essa falta de minutos nessa transição com o Sporting? Eu acho que sim, eu acho que tu, para seres convocado para a seleção nacional, tens que ser titular indiscutível na tua equipa e tens que ser um destaque. E eu, em alguns momentos, tive esse papel no Sporting, mas nunca consegui manter a regularidade que seria preciso para merecer uma chamada. Ainda sobre a seleção, eu queria perguntar sobre o Torneio da Madeira em 2009, onde tentou fazer um penalti à Cruyff, como se chama. Eu queria saber o que é que foi aquilo, se foi um excesso de confiança, se foi ali uma jogada planeada. Sim, aquilo foi claramente um excesso de confiança, não foi de maneira nenhuma uma falta de respeito, como na altura ainda como na altura se vendeu. Se vendeu, mas talvez sim, um excesso de confiança num jogo onde já estávamos a ganhar, onde a situação estava fácil e eu, que era o destacado na altura para bater aquele penalti, acabei por ser confrontado ali pelo meu colega que tinha sofrido o penalti e que estava com muita vontade e eu ali pensando que estava a combinar uma coisa boa e de uma maneira discreta com ele, de alguma maneira devemos ter sido percebidos e ele acabou por se deixar antecipar. Deu um momento engraçado. Quando eu toco ao lado e acabou por correr mal, mas sim, acabou por fazer mais barulho do que propriamente eu acho que a situação ditava, mas pronto, são coisas que acontecem, às vezes
passes, remates, outras vezes fazemos estas E coisas. continua a carreira claro, e está tudo bem. O objetivo é continuar sempre em frente e fazer sempre o melhor que se pode. Ele Edson a colocar para Moutinho. O Sporting está ensaiando a jogada de ataque. Pereirinha está no lado direito. O cruzamento vai para ele. O remate para a baliza. Golo! O golo da Pereirinha! De primeira. O remate na abertura do jogo. 2 minutos. E o Sporting marca. Volta para o Sporting. Depois dos empréstimos na Grécia e no Guimarães, permanece lá mais cerca de 1 ano e meio e rescinde um contrato em janeiro para se juntar depois à Lazio em Itália. O que é que levou a tomar essa decisão de rescindir o contrato? Já sentia que não conseguia fazer parte dos planos do treinador? Não, eu no Sporting, quando voltei, acabei por voltar praticamente como uma terceira opção para lateral, como um joker, um jogador que podia fazer várias posições, mas sobretudo com pouco espaço. Apesar de ter esse pouco espaço à partida, ainda acabei por fazer quase 30 jogos nesse ano e acabou por ser uma época muito positiva, onde fiz jogos muito importantes que tiveram muita visibilidade e que acabaram por despertar o interesse da Lazio. Tive essa primeira abordagem no verão para me transferir logo para lá, mas na altura o Sporting pretendia que eu ficasse e não me autorizou. Nesse sentido, a Lazio seguiu o caminho e formou o plantel da maneira que achou melhor. E depois, praticamente no final do mercado de transferências, sou confrontado com uma situação que era ali um negócio entre o Sporting e o Porto, que acho que foi o Ismailov que foi para o Porto e o Miguel Lopes vinha para ali, pronto, e como ele vinha ocupar praticamente o espaço onde eu estava, acabei por ficar novamente para um segundo plano, mas nessa altura a Lazio já tinha seguido em frente e pronto, eu depois também tive um problema no joelho, operei-me, recuperei e depois felizmente no final de janeiro a Lazio voltou novamente a despertar esse interesse e eu consegui fazer essa transição para procurar espaço no outro lado, que ali não tinha. Qual é que era a maior diferença do futebol português para o italiano? Mais tático, mais agressivo? Sim, acho que principalmente mais tático. Talvez em Itália, talvez aqui em Portugal haja uma preocupação maior em conter logo a saída de jogo do adversário, por exemplo. Em Itália, naquele momento, na equipa em que eu jogava, havia uma maneira um pouco mais matreira de jogar, talvez deixar jogar, mas de uma maneira em que tu praticamente estavas ali a criar uma armadilha, para depois sim conseguires roubar a bola e saíres logo em transição para o outro lado. Acho que principalmente isso. Em Itália as lesões começaram a surgir cada vez mais, sendo que estas lesões acabaram por condicionar o resto da sua carreira à medida que iam aparecendo, por muito curtas que fossem. Sim, bastante. Eu sempre sofri bastante de lesões musculares e houve ali vários anos onde eu tive problemas não musculares, outro tipo de problemas físicos em fases importantes da época, como a pré-temporada, que é onde tu fazes um trabalho mais forte, ganhas ali uma capacidade para te ajudar a suportar o resto da época com um bom ritmo, e eu tive 3, 4 temporadas onde sempre tive problemas na pré-temporada. Acabou por me tirar essa possibilidade de criar ali uma base forte e depois andar sempre a correr atrás do prejuízo, já com o comboio em andamento, acabava sempre por ter ali alguma ponta mais frágil, onde com alguma sobrecarga eu acabava sempre por ceder. Depois dessa passagem em Itália, onde ganhou a Taça de Itália contra a Roma, teve uma breve passagem no Brasil e volta a Portugal para representar finalmente o Belenenses como sénior. Como é que surge esta oportunidade de sair do Brasil e vir aqui para o clube que o formou? A oportunidade surgiu na altura através do empresário que me ajudava, que estava em contacto aqui com o pessoal do Belenenses. O pessoal do Belenenses tinha
tinha aqui o Hugo Viana, que era conhecedor do meu futebol, tinha jogado muitas vezes contra ele, gostava de mim, achava que eu podia encaixar na equipa. E então, quando eu vim livre do Brasil, eles fizeram essa proposta e eu pude juntar-me aqui. Como é que foi estrear-se como sénior aqui no Belenenses? Já disse que era um sonho, qual é que foi esse sentimento? Foi um sonho adiado, né? Tinha tido esse sonho durante muitos anos, depois quando tive essa oportunidade foi especial. Claro que se tivesse sido a estreia, quando ainda era júnior, talvez o sentimento fosse muito mais forte. Como já o fiz, já com 20 e tal anos, quase 30 anos, já foi aquela felicidade, mas talvez um pouco mais nostálgica de todo o passado, de todo o tempo que tinha passado aqui, mas não lhe tirou o brilho. Depois, queria-lhe fazer uma pergunta sobre esse ano no Belenenses. Foi o ano antes do Belenenses separar da SAD, do clube separar da SAD. Como é que era o ambiente no balneário? Vendo essa ruptura iminente, falava-se? Era algo que preocupava? Era uma situação que não passava para o balneário. A única questão era que talvez, em alguns momentos, fosse vetado a hipótese de treinar aqui e tivéssemos que nos deslocar para o Estádio Nacional, mas fora isso era uma situação que nos passava completamente ao lado, apesar de nós irmos lendo os jornais, sabermos o que é que se passava, era pacífico e talvez também em questão de relação com os adeptos, talvez não fosse tão calorosa e tão próxima como deveria ser. Essa separação do clube com a SAD contribuiu de alguma maneira para depois não renovar o contrato com o Belenenses? Ou foram assuntos? Não, foram assuntos separados. Na altura começou-se a fazer porque praticamente a equipa continua igual, só teve que se mudar, não me lembro se mudou logo o nome ou não, acho que não mudou logo, foi só uns anos depois, mas foram escolhas. Certo, depois do Belenenses vai a custo zero para a Cova da Piedade, onde acaba por terminar a carreira relativamente cedo, em 2019. O que é que pesou mais nessa decisão de parar aos 31 anos? Foram vários aspectos. Foi o aspecto físico, onde eu sentia que já não conseguia fazer aquilo que estava habituado e que queria, que com maior facilidade ainda acabava por ter bastantes lesões musculares. E também a questão familiar, foi numa altura em que tinha acabado de nascer a minha filha, no final da época aqui no Belenenses. O meu filho veio logo a seguir, então eu senti que também era uma altura importante na minha vida e que, pesando os dois pratos na balança, há muita frustração com que eu acabava por transportar para o resto da minha vida por não estar a conseguir fazer o meu trabalho da melhor maneira. Acabei por pensar e por decidir dessa maneira e acho que tive sorte também porque acabei por ter essa opção, essa escolha precisamente antes de chegar a pandemia. Sim, foi uma altura crítica para toda a gente, muito principalmente para os jogadores de futebol que tinham uma situação completamente absurda de ter que treinar em casa, por Skype, depois tiveram que voltar novamente aos treinos e ao contacto físico com toda a gente, expondo-se a riscos que na altura eu não queria ter corrido e ter exposto também assim a minha família, portanto acho que apesar de não ter sido consciente, acabei por ter sorte e correu tudo bem. Acha que de hoje em dia os jovens cada vez mais têm e devem ter esse apoio e estrutura por trás dos clubes a pensar que podem acabar mais cedo a carreira do que imaginam, no sentido em que pode acontecer lesões, sendo que devem ter essa estrutura mais atrás? Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia os clubes mostram um pouco mais de preocupação, principalmente na parte psicológica dos atletas e na parte psicológica não só viver com o dia-a-dia, com a competição, também com o planeamento futuro e acho que para além dos clubes, também os próprios atletas estão mais conscientes dessa questão e penso eu que procuram esse tipo de apoio cada vez mais cedo. Após
após a reforma, decide se afastar do futebol, não procura mais nenhum cargo no desporto, não teve essa intenção de começar a dirigir ou a treinar, ter algum papel no desporto? Foi aquela questão, foi a questão familiar, foi a questão de Covid e foi também a questão de ter optado por dar prioridade à minha família naquele momento. Agora já estou com os meus 2 filhos mais crescidinhos, já me permitiria talvez ter mais tempo para outros projetos, mas nada que me agradasse totalmente ainda apareceu. Eu também sou sincero, também tenho andado a fazer outras coisas, não tenho andado muito à procura disso, mas estou feliz já mesmo. Hoje, passado anos de já ter deixado o futebol, quando faz o balanço total da sua carreira, o que é que sente? Sempre aquela sensação de que podia ter sido diferente, podia ter sido um pouco melhor, mas o que é certo é que cada etapa eu sempre fiz o melhor que eu pensei e o melhor que eu pude para aquela altura. Se foi o mais certo ou não, certamente não. Muitas coisas teria feito de maneira diferente, mas a vida é mesmo assim. Mas no cômputo geral sinto-me feliz pela carreira que tive e por tudo que consegui conquistar. Ok, Bruno, muito obrigado. Foi tudo. E é isso.